No começo parecia bobeira. Eu tentava me entregar pro meu parceiro, mas nunca sentia prazer de verdade. O problema é que cada vez mais fui me afastando e cada vez eu quero menos. Aonde isso vai parar? Oi, tudo bem? Eu sou Letícia Secato. E eu sou Marcele Paganini. Você está no Conselho de Frida, o melhor podcast da sua vida, né? Yes. Se você tá ouvindo a gente pelo Spotify, corre pro YouTube pra você ver o que a gente tá vestindo e ver a nossa cara também, que você vai conseguir absorver mais o conteúdo. Sim. Porque você tem 2 estímulos, audição e visão. Arrasou, hein? Oh. Aí você chega no YouTube, caso você não esteja ainda, se você já estiver, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Esse aqui é o nosso podcast. Se inscreve, deixa o like, deixa aqui nos comentários o que você achou desse episódio. Cleiton, meu brinco faz um barulho, tem problema? Não. Minha pulseira também. Ai, Marcele, hoje o tema é tenso, tá? Eu gosto. Como se entregar na hora H verdadeiramente? Socorro, Deus. Socorro, Deus. Primeira coisa, o que é se entregar verdadeiramente na hora H? Boa pergunta. O que precisa acontecer pra gente falar, não, eu me entreguei verdadeiramente na hora H? E na minha experiência de consultório, eu vejo que isso varia de pessoa para pessoa. Então, eu não posso chegar com uma teoria do que é se entregar, sendo que a pessoa não tem aquilo. Por exemplo, para muitas pessoas, se entregar é meio que esquecer do tempo. Para outras é sentir um prazer extremo. Sim. Para outras é não se preocupar com outra coisa. Enfim, é um conjunto que cada um tem o seu. Então, a gente esbarra naquele murinho que a gente fala aqui 57 vezes em todos os episódios. Autoconhecimento. O episódio de hoje é um episódio que a gente não tem muita opção. A gente tem que usar alguns termos. E como a gente tá falando de uma plataforma, né, da internet, a gente precisa trocar algumas palavras, tá? Então, a gente fala hora H, você já entende. Quando a gente for falar SEXO, o que a gente pode dizer? Pode dizer ato. Ato. Então, a gente vai trocar por ato. Você já vai entender que todas as vezes que a gente fala ato, a gente tá falando dessa palavra. Isso. Tá. O ato, ele é descrito como algo incrível pela sociedade, né? Até muito glamourizado. Se você tem um ato com frequência, significa que você tem uma vida muito feliz. Assim como o contrário também é verdade. Isso traz uma pressão absurda e é muito comum escutarmos, mas será que é uma realidade da vida das mulheres? Fica aqui o questionamento. Tenho dados. Olha, pra ser sincera, Fridelana chegou no recinto. Fridelana é minha cachorra e dona do podcast. Ela não quer vir no colo, não, tá? Não, ela quer, mas ela quer que você, tipo assim, corra atrás. Entendi. Se você não correr atrás, não faz sentido na vida dela. Isso. Olha, é muito curioso, de todas as pesquisas que eu fiz, eu percebi que o autoconhecimento no quesito do ato feminino, em modo geral, ele é muito pouco estudado, ele é muito pouco explorado, então a gente não tem muitas conclusões. Mas eu tentei pegar, assim, cavucar mesmo as coisas, então eu encontrei 2 estudos. Um estudo brasileiro. Um estudo brasileiro e um estudo inglês, tá? Foi bem parecido, por isso que eu trouxe os 2. Então, 79% das mulheres brasileiras não atingem o clímax. O que é o clímax? Você sabe, né, amiga? Org. Tá? Não chega lá. E o estudo inglês, 80% não atingem o clímax. Então, bem parecido, né? Uma média bem parecida, mas muito alta. Muito alto, eu fiquei chocadíssima. E aí a primeira coisa que eu queria colocar pra jogo aqui, que se você vive essa realidade, muito comum, você tá entre as 80 e não entre as 20, né? Primeiro que significa que a gente deixa essa informação bem guardadinha em alguma caixinha ali, a gente não abre, né? E a gente fica fingindo que é da 20. Exatamente. Ou que é normal ser das 80 também, o que não necessariamente significa que é normal porque acontece com a maioria. Eu acho que isso é muito... É comum, mas não é normal. Exato. Qual a diferença do comum e do normal? Comum é porque é muita gente vivendo. O normal tá fora da norma. Que seria a gente sentir prazer, né? Ou seja, existe a possibilidade de que se eu tô dentro dos 80%, eu fazer parte dos 20%? Eu não entendi. Existe... É porque Frida se aconchegou, fiquei ela tá tão bonitinha. Existe amiga. se eu tô nos 80%, tá? Eu, Frida, estou nos 80%. Existe a possibilidade de eu passar para os 20%? Com certeza. Ainda que eu já tenha mais de 30, 40, 50 anos? Com certeza. Qual a diferença de um problema
Sendo que eu estou vivendo esses 80%, um problema que está na minha mente ou uma doença? Então, aí a gente tem que fazer uma boa investigação, tá? Quando a gente entra numa classificação de doença, são coisas que a gente consegue resolver com, digamos, uma medicação, né? Uma reposição hormonal, uma reabilitação no assoalho pélvico. Muita mulher tem o assoalho pélvico bem enfraquecido, porque a gente não tem a cultura de fortalecer essa área. E já a população que tem falo é o... Tá? Você entendeu? Eu não. É o pipi, tá? Ah, A população tá. que tem falo, ela é mais estimulada a Cenoura. tocar... Cenoura. A tocar, a utilizar. Então, costuma ser mais fortalecido, porque a pessoa consegue ali, né? Fazer os movimentos, ela testa. Já para a população que não possui o falo, é o quê? Cruza as pernas, tampa isso aí, e acaba a gente não tendo intimidade. Então, quando é algo que é físico ou fisiológico, a gente consegue classificar dentro de uma doença, digamos assim. Mas essa doença também pode vir pelo mental. Isso, mas aí pode ser que venha psicossomático. Ah, tá. Um exemplo bem clássico de psicossomático é o vaginismo, que é pouco divulgado. Eu vou aproveitar aqui o espaço para divulgar. Conta pra gente. Vaginismo é uma contração involuntária do músculo. Posso falar vagina? Diva. Dival, músculo dival. Ah, eu posso falar de Josefine, então. Né? Também. Eu tenho a Josefine, mas não... Sempre que eu mostro ela no YouTube... Dá problema. Cai. Engajamento não mostra pra ninguém. Então, assim... É uma contração involuntária do músculo da nossa Josefine, tá? Ok. Essa contração, ela pode provocar uma dor, desde uma microdor na hora de uma... Pode falar? Não. Não. Na hora de uma entrada do falo. Gente, ok, difícil, bom, mas é ficar isso. falando em código. Pode provocar uma microdor, pode provocar um incômodo intenso e pode até impossibilitar a entrada da cenoura. Só cenoura ou outras coisas? Qualquer coisa, inclusive exame, cotonete, Ou dedo. seja, foi na ginecologista, minha filha. Sentiu muita dor, pode ser um vaginismo. Sim, e infelizmente muitos profissionais da medicina, da ginecologia, ainda não conhecem essa questão. Os profissionais? Sim, porque é um estudo novo. Como você disse, tudo que envolve intimidade é muito lento. Sim. Os avanços científicos são lentos. É porque o investimento da indústria é baixo. Porque, assim, prazer feminino não vende. É verdade, só o masculino. Não é interessante, não é algo assim tão público. Tanto que quando a mulher tem uma disfunção em relação à libido, o plano de saúde não cobre o tratamento. Não sabia. Porque ele não considera que é de saúde. Não todos os planos de saúde. Tem alguns que já estão abrindo a mente. Aí tem que colocar sentido. uma endometriose, um negócio assim. Sabe que eu já passei por isso? Sabia? Já? O meu plano de saúde não cobriu porque eu queria só ver testosterona. Pra ver questão de libido. Daí não foi aprovado, aí a médica falou, vou colocar uma endometriose pra poder aprovar. Agora, se fosse uma pessoa com portadora de falo, não tá subindo, não tá tendo desejo, passava, o plano de saúde libera, entende? Caramba. Então, essa dor muita mulher tem e ela estamos chegando à conclusão já, os estudos, há muito tempo estudando, de que é psicossomático, ou seja, é um fechamento da pessoa. A gente vê muito vaginismo em pessoas que sofreram alguma questão nessa área, pessoas que têm muito tabu, então ela fecha aqui, fecha aqui. Caramba. Pessoas que têm preocupação, uma preocupação que mata a mulherada. Qual? Cresceu com medo de ser mãe na adolescência. Até os 40 anos tá com medo de ser mãe na adolescência. Eu tenho esse problema aí. Porque é um negócio que fica ali, não posso, aí você não consegue abrir. Então, a gente vê isso também. Perto do vaginismo tem o que você falou aí. Eu não consigo me entregar verdadeiramente. Então, pode ser uma questão psicossomática. Você percebeu que entre a doença e só uma questão da nossa mente, a linha é muito fininha? Sim. Independente do que for, vamos tratar. Perfeito. Teve uma Frida, e foi por isso que eu trouxe esse tema pra cá. Teve uma Frida que ela falou assim: Letícia, sou casada há 8 anos ou 9. Me desculpa, Frida, se eu errei aí o seu tempo de casamento, mas um tempo considerável. E ela tem esse problema desde o namoro. Então, ela tem o ato com o marido, mas assim, não é que é ruim, só não é bom. Foi essa palavra que ela usou.
E ela disse que ela tá num momento do casamento, que depois dos filhos e etc, passa um tempo, que o marido dela começou a questionar se ela realmente o ama, por ela não conseguir se entregar. E aí, lá no direct, né, não sei se você viu, inclusive, ela colocou assim, não tem nada a ver com amor. Não tem nada a ver com amor, eu simplesmente não consigo sentir o que ele sente. Exatamente. E é isso, né? Não tem nada a ver com amor. Não, mas é porque pra ele já tá tão encaixadinho no amor, porque essa parte pra ele já é tão bem consolidada, né? Uma coisa leva a outra. Natural. Eu te amo, tô com você, logo vai acontecer. Sim, eu sinto desejo por você. Que louco. Mas pra quem não tem essa área tão consolidada, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Faz Né? todo E sentido. a nossa natureza também consegue separar, tá? Desejo de amor. Mas, Claro. num casamento saudável, num relacionamento né, que a gente quer ter qualidade de vida, é importante que andem juntos. Sim, Né? lógico. Eu não vi esse direct, amiga. Pois é, essa Frida falou isso, eu falei, nossa, vou fazer esse podcast pra ela. Inclusive, segue a gente no Instagram, Sim. @Conselhos de Frida. Lá você pode abrir o seu coração, a gente nunca vai jogar o seu rosto aqui, nem o seu nome. A não ser que você fale, quero aparecer. Aí a gente coloca até sua fotinha. Ou você pode mandar algum comentário do tipo, adoro vocês. Aí a gente vai colocar o seu rostinho aparecendo aqui na tela, né? Vamos dar mais trabalho pra Cleiton. Os próximos temas é sugestão das Fridas. Então você pode deixar aqui nos comentários do YouTube, mas se for algo mais íntimo, pode ir lá pro direct também, que a gente tá sempre por lá. Ainda que a gente não responda em tempo real, eu sempre pego os temas e coloco no caderninho. Porque eu fico com essa organização, né, amiga? De separar os roteiros e etc. Então Isso faz isso. A gente consegue entender, pela pouco que a gente conversou até agora, que as raízes disso vêm muito da cultura. Sim. Né? Da poda, do tabu e etc. Criação e tudo mais. Você acredita que essas raízes que a gente tem, elas vão mudar, por exemplo, para as nossas filhas? Ou você ainda acha que é um processo que vai demorar? Até porque talvez nem as mulheres da nossa geração que foram criadas assim tenham a consciência de como educar sexualmente falando uma menina. Não estamos falando de homens aqui, porque é completamente diferente. Sim. É só você se comparar com seu irmão. Tudo que você ouviu na infância, provavelmente ele não ouviu nada disso. Não tem um mega desafio, não né? tem um menino mas e uma menina ele tem um gêmeos. casal. Então, você acha que tem uma tendência a melhorar essa cultura, criação, tabu? Porque assim, desde que eu venho estudando a história do ato, eu percebo que pra gente ter uma igualdade, né? Pra gente ter um ambiente saudável, culturalmente saudável, falta muito. Sim. Só que comparando com o que a gente vem nos séculos evoluindo, hoje com internet, com influencer, com essa proximidade, a curva fez assim. Tá mais rápido, mas ainda não tá, a meu ver, tá? Ainda não tá num momento ideal, não tá numa velocidade ideal, né? Sim. Mas tá melhor do que já esteve. Quando a gente vai fazer um tratamento, por exemplo, de uma pessoa que vivenciou, eu sou vintage, né? Década de 70, 80, 90. Eu sou da década de 90. Muito parecido, sabe? O contexto da intimidade é muito parecido. Ou seja, a gente ficou sem evoluir dos anos 60 até aqui. Nos anos 60 teve uma revolução, nos 70 teve mais ou menos ali, o Woodstock, aquela coisa toda. Sim. E a gente foi vivendo aquele negocinho ali com microevoluções. Entrou 2000, entrou o computador, internet na jogada, bum! Então, o tratamento que eu faço, por exemplo, com uma mulher dos anos 2000, pegou a sexualidade dos anos 2000? Os atos da sexualidade dos anos 2000, que difícil. É outro. É diferente. 2010, outro. 2020, outro. Então, eu acho, sim, que até pra minha filha, a gente já vai ter um cenário melhor do que eu peguei. Do que você pegou, por exemplo. Não canso de dar esse exemplo. Banheiro do Gugu no domingo à tarde com as crianças todas na sala. Era uma apelação, era outro contexto. Hoje não, hoje isso é mais... A gente consegue ter controle dos pais. Mas a internet facilita. Facilita para as crianças, mas não quer dizer que aquilo ali tá passando no horário nobre nem jogando na cara delas. Facilita porque o pai não tem supervisão. Facilita porque muito pai e mãe não tá querendo ou não teve isso, então não sabe entrar na realidade do filho, não tá ali preocupado com o que ele tá olhando no celular, o que ele tá fazendo trancado dentro do quarto por horas e horas. Acaba não tendo tempo também, né? Por conta da correria louca. E não dá pra culpar esses pais, Não sabe? Não é uma questão de jogar mais uma culpa.
Mas é por conta disso, sabe? Antes era pior. Hoje tá melhorando. Eu tô aqui, você tá falando, eu tô rindo sozinha. Eu tô vendo frio. Você assistiu o filme da Barbie? Ainda não. Nem eu. Eu tô sem tempo. Eu tô doida pra assistir. Mas eu já ouvi muito comentário. Sabe o que eu fiquei me perguntando? Primeiro, como seria bom se a gente defendesse as mulheres assim como as mulheres defenderam os homens nesse filme da Barbie? O que eu vi de mulher bolada dizendo que o filme tava diminuindo os homens e eu fiquei pensando, caramba, a gente foi diminuída a vida inteira. Não que isso tem que diminuir os homens, Sim. não é isso. Mas eu nunca vi uma mulher questionar um filme que depreciava outra mulher. Nunca. Igual foi o da Barbie, porque depreciou os homens. Não vi homens falando que homem não assiste, né? Filme da Barbie, em média. Mas, primeiro choque. Segundo choque. Cuidado! Não levem suas crianças pra ver o filme da Barbie. Pode ser uma confusão mental na cabeça delas por causa do patriarcado. Eu fiquei pensando, amiga, você viu o banheiro do Gugu? Socorro, você é da geração El Chan, a gente se vestia de tiazinha. Descia até o chão com a boquinha da garrafa. Você era Sheila ou Carla? Eu era Carla, né? O cabelo mais escuro. Não, mas a Carla era do loiro. A Sheila que era morena. Não. É porque depois era duas Sheilas. Eu era Sheila Morena. Eu era Carla, porque minha irmã era Sheila e só Pérez. sobrou a Carla pra mim. Então, mas era isso, cara. Micro shortinho descendo na... Por favor, né, gente? Amiga, pra uma mulher se entregar verdadeiramente ao ato com o parceiro dela, ela necessariamente precisa ter o org? Não necessariamente. Inclusive, foi dia do org há uns tempos atrás. Eu gravei um Reels falando isso. O org, ele não tem que ser uma meta. Ele é uma consequência. Ótimo, que então, legal isso. Quando consegue se entregar de verdade, ele vem. Mas não necessariamente ele precisa vir. Tem épocas do mês que realmente pode ser que ele não venha. Isso também tem que ser normalizado para os portadores de cenoura. Porque fica naquela de até assim... Aí tá lá, né? No ato, na entrada, saindo, entrando, saindo. A mulher já foi pro org, já teve. Aí a pessoa da cenoura não teve... E aí ele fica frustrado. Fica frustrado, aí tira lá, quer fazer com a mão, porque tem que ter. Não tem. Eu tenho ranço disso, não pra mim, não. precisa. Baixou ali um negócio, fica pra uma próxima. Não tem problema. Não tem problema. É uma consequência, não é uma meta, tá? A meta tem que ser sentir toda a esfera, toda a emoção do negócio. Não é só aquela micro negocinha, sabe? É verdade. Aquela micro coisa. Gente, entrar e sair é uma micro coisa. O ato, ele é muito maior. É verdade. E aí a gente pode entrar até na questão de como tem sido o ato na sua vida. Não só o ato com seu parceiro, mas o ato com você mesmo, com você né? Mesmo. Porque como a gente não teve essa cultura de se estimular, então muitas das vezes a gente nem sabe o que a gente tá fazendo no rolê. Exatamente. E pode ser que isso esteja potencializando o fato de você não conseguir se entregar, ainda que você ame o seu parceiro, que você ache ele lindo, perfeito, maravilhoso, inteligente. É bem isso mesmo, Sim. faz parte, porque você precisa entrar num processo de autoconhecimento. Sabe o que eu lembrei, você falando aí? Muito lá no consultório, mas muito mesmo, tá? Às vezes a paciente vai ouvir e vai achar que, né, não é privilégio de ninguém. Não é privilégio de ninguém, muito. Elas falam assim, eu não tive um bom professor, eu só tive um parceiro na minha vida. Ai, sim, tem muitas Aí eu e meninas. meu parceiro, a gente começou juntos, ou ele era mais experiente que eu, não me ensinou. Meu amor, é o seguinte, o material é seu, a máquina é sua, quem tem que saber manipular é você. A outra pessoa não tem o que você tem. Então a gente não tem que terceirizar isso. Eu sei que a cultura terceirizou, porque é muito do fetiche, né? Vai chegar lá, vai ensinar super, né? Vai fazer sentir prazer. Quem vai fazer você sentir prazer é você. É o seu cérebro, é você com os seus órgãos. Você acha por que o portador de cenoura consegue ter prazer? Tanto sozinho quanto com a outra pessoa. Sendo que a gente não tem cenoura, a gente não sabe mexer na cenoura. Olha na sua cara. Tchá, 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 tchá. Sério? Nossa, isso é libertador. A pessoa que assimila isso e começa, sabe, a navegar nas coisas. Pode maratonar meu YouTube também. O problema é que todo mundo quer gelo, ninguém quer encher forminha. Igual hoje que você chegou aqui em casa não tinha gelo. Eu falei, uai, você é que consome gelo aqui em casa. Marcos também, eu não consumo. Não vai ter gelo, Marcos, eu eu enchi a forminha. Eu espero que na próxima gravação tenha gelo pra mim, pra eu tomar meu... Amiga, eu meu tava whey protein. vendo um artigo de uma sociopsicóloga. Psicoterapeuta. Sociopsico alguma coisa.
Cara, ela escreveu uma frase que eu achei... Botou psico no meio, sei lá. Pode ser inventado. Tá. Ela era alguma coisa, mas a frase é muito interessante. Olha isso. Vê se você concorda. Tá. A mulher aprendeu que o prazer é psicogênico. Não sei o que é isso. Tem que ela isso precisa na vestir psique. uma fantasia, pensar em algo, estar numa cena suja para se autorizar a chegar lá. Sim. Ela não chega lá com o corpo, e sim com a fantasia. E por conta disso, por sentir que é sujo, muitas não conseguem chegar lá. Sim. Isso é uma Faz construção. sentido, não faz? Faz sentido. Caraca, quando eu li isso, eu falei... Plim! Real. Sabe por causa de quê? Indústria P. Uhum. P-O-R-N-O-G-R-A-F-I-A. Porque se a gente for olhar, o nosso mundo gira em torno de grana, de dinheiro. Capitalismo, bebê. Isso. Welcome Então, to essa capitalism. indústria, ela é uma das mais rentáveis do mundo. Não sei se hoje continua sendo. Vamos por ver, conta, vamos né? pesquisar. Pesquisa aí, Lê. Então, por conta dessa cultura toda, isso foi ensinado pra gente. De que é sujo, é feio, e quando a gente consegue soltar nossa fera interior, é aí que flui. Aí, o que acontece? O cérebro, ele não trabalha bem com incoerência. Nossa, é real, tá? Ó, lucra bilhões. É a indústria que mais lucra e a indústria mais silenciosa, né? Porque não se pode Silenciosa, julgar. não, com certeza. Tudo muito embaixo dos panos, né? Todo mundo doideira. faz, mas ninguém fala no assunto. O que eu tava falando? Da sujeira. Tô vendo aqui qual é a média de faturamento por ano. Eu esqueci. Gente, é o setor mais rentável da economia. Ou seja, move todos os países. Eu estou em choque. Sim. Então, o que acontece? Tudo gira em torno disso. Inclusive, eu vi uma crítica sobre o filme da Barbie que também fala isso. Sim. Por quê? Porque enquanto tá vendendo, eles estão fazendo. Por exemplo, o filme da Barbie foi uma necessidade desse movimento que a gente tá fazendo. E eu acho que é por conta da internet. E a indústria respondeu. Tipo, não, eu preciso ter diversidade agora. Eu Ela entrou no preciso hype. empoderar a mulher. Eu preciso... O propósito Aí a pessoa não foi falou mudar o achando mundo. ruim. Cara, mas é ruim, mas é bom. Porque podia muito bem eles insistirem no que era antes e a gente ficar mais preso. Agora não. Nós estamos exigindo isso, nós consumidores estamos exigindo isso e eles estão respondendo. Sabe uma coisa que eu tenho preguiça? De gente que fica falando que a nova geração é mimimi. Ai, essa geração é mimimi. Geralmente é a pessoa que tem problema, não é nem a geração, porque ela não sabe nem do que ela tá falando. Ai, Quem preguiça. dera eu tivesse sido criada nessa geração, Eu gente. também, eu seria muito acho mais que eu liberta. E sei. você também, amiga? Acorda pra vida. Ponto de resistência feminina à própria casa. Além dessa indústria, o que é que você aprendeu quando você era mais nova? O que é que sua mãe te falava sobre você? Marcele já deu alguns exemplos aqui. Fecha as pernas, isso é feio, não pode. Como é que será que você cresceu no quesito conhecimento de sexualidade? E como será que a sua filha vai crescer? Será que falar sobre é realmente um problema ou uma libertação? Sim, aí entra naquele discurso da escola, né? Porque é uma briga política que eu olho assim e falo, cara, os seres humanos estão ali padecendo por falta de conhecimento. Eu defendo sim educação S na escola, mas a gente pode mudar o nome, não precisa dar o nome de educação S. A gente pode dar autoconhecimento, educação de defesa, porque a pessoa saber sobre o assunto faz ela saber se defender. Ela não vai ficar mal. Quantas meninas, anos 90, 80, 60, foram, não posso falar a palavra, né? Por pessoas próximas e ela ficava questionando se aquilo era normal. Olha, muitas meninas, e com certeza você conhece alguma, tem alguma do seu ciclo, assim, é Provavelmente certo. é você também. Você. Né? Ai, vem aqui no colinho do titio, não sei o que, essas coisas. Isso é até gatilho falar isso, desculpa. Já me perdi de novo. Porque não tinha conhecimento e não sabia do que era certo ou do que Aí era você errado. ensinar pra pessoa, a pessoa vai se defender. E quando ela crescer, ela vai ter mais saúde emocional. Olha. Porque uma coisa tá ligada na outra. A pessoa acha que se der informação, a pessoa vai querer sair fazendo. É o contrário, tá, Ela vai amiga? Cara, todo mundo, sim, se você for perguntar pras meninas que engravidaram na adolescência, você vai perguntar, você sabia da existência de camisinha? Não. Eu até sabia, mas eu tinha vergonha de comprar, eu tinha vergonha de ir no posto, porque minha mãe brigava comigo. Você tinha acesso ao anticoncepcional? Até tinha, mas... Entende? Não adianta a gente encher o posto de saúde de camisinha se a gente não normaliza o assunto. O
O que a Marcele tá falando não é fonte da cabeça dela, tá? Isso Não. é comprovado e temos aqui, ó, conhecimento sobre sexualidade, além de melhorar a autoestima, estimula a clareza dos seus limites, ou seja, você sabe até onde você pode ir, faz você saber dizer não. E um ponto muito interessante é que ainda que você evite que essa criança esteja dentro da escola, porque ela vai ouvir sobre, saiba que o maior caso de abuso vem de pessoas próximas, seu vizinho, seus parentes, etc. A culpa não é da escola. Em hipótese alguma. Quanto mais você preparar essa criança para saber sobre o que se trata a vida, até porque você preparando ou não, ela vai saber, tá? O cérebro vai se desenvolver em algum momento, ela vai entender, ela tem corpo, enfim. Então, essa preocupação, ela é um tanto que ignorante. Provavelmente as pessoas que têm essa cabeça de, eu vou pro homeschooling, porque as escolas, não sei o que, não. Ela é tão podada, mas tão podada, que ela também ainda não sacou que o quanto ela é podada e o quanto isso prejudica, e ela tá repetindo, ela tá fazendo a repetição. Porque na minha época, eu não sabia de nada e não morria, naquela história. Morreu, mas tá aqui, cheio de ansiedade, cheio de problema emocional. Fazendo forçado, sentindo dor. Não consegue ter vida tranquila com parceria. Enfim. É verdade. Eu acho que a maior questão, quando a gente fala de educação, é essa. É o adulto se curar em relação a isso primeiro. E quando a gente vê o assunto como algo ok, é tanto quanto financeiro, é tanto quanto falar de internet, emparelhar o assunto, a gente vai conseguir passar isso pra criança. Criança é Ctrl-C, Ctrl-V. Criança tá ali, ó, olhando tudo. Então, se cura primeiro pra depois tentar também fazer uma boa criação. Isso em qualquer área da vida. Por que esse assunto, sexualidade, te assusta tanto? De onde vem? Qual que é o problema? Qual que é a briga? Sempre quando tem algo que você não consegue lidar bem, significa que você tem algum tipo de conflito. Da onde vem esse conflito? Vem de dentro da sua casa, da sua religião? Você não está satisfeita com seu parceiro, ainda que você ame, ou é algo a mais? Vamos pensar sobre isso? Se tem uma Frida que passa por isso, como ela pode fazer para criar essa intimidade com a sexualidade e não enxergar como algo sujo, um pecado ou qualquer coisa do gênero? A primeira coisa é a gente trabalhar uma aceitação. Aceitar é diferente de concordar. Quando eu não aceito uma coisa, Letícia, o que eu faço? Eu fico... Retraio. É igual tentar pegar uma faca, eu não quero que essa faca atravesse aqui, e você vai segurando a faca, ela vai te cortando. Se eu deixo a faca passar, ela passa, ela não me corta tanto. Mais ou menos assim. Então é aceitar que o assunto existe, é da natureza, você tem um corpo que... Você nasceu assim. Se você não for assexual, né, que é uma orientação sexual, você tem a necessidade fisiológica disso aí, tá? Sim. Então, por enquanto, a parcela da população assexual é muito baixa. Estudos são poucos, então por hora a gente fala assim, tá? Então, a partir do momento que você aceita, eu gosto muito de indicar uma educação mesmo, de você pesquisar boas fontes, de você ouvir pessoas sensatas a respeito disso. Por quê? Porque você encheu a sua cabeça a vida inteira, encheram a sua cabeça a vida inteira com padrões da indústria, com padrões da cultura. Então agora você vai substituir por conhecimento. Tanta coisa que você pensava antigamente, hoje você refez por conhecimento. Por que não nessa área também? Né? Você não precisa ficar vestindo fantasia, ficar usando chicotinho pra ver se a sua fera interior vai se libertar, fazer aula de polidense. Isso é legal, é válido, mas depois que você já se conhece, você já entendeu sua persona sexual. Que é uma coisa que eu trabalho lá no consultório. Que legal! O programa que você vai fazer vai ter persona Eu quero sexual. saber minha persona. Mas quando você se conhece, você consegue saber, tá? Então, começa por aí, estudando, se conhecendo. Claro, se possível, fazer um processo de terapia, ou, sei lá, o que você conseguir fazer para se entender melhor. Perfeito. Tá? Porque fala muito assim, é porque eu tenho problema com o meu corpo. Acontece isso. O que você tá sentindo em relação ao seu corpo é muito fruto daqui de dentro. Por quê? Porque por que você acha seu corpo inadequado? Quem falou que ele é inadequado? O que você viu? O que você viu? O que fez você chegar no resultado da equação? Então a gente vai mais num caminho de fazer de trás pra frente. Ao invés de atacar o que tá ali na estampa, a gente volta um pouquinho e vai tratando o que tá lá atrás. Então o conhecimento, ele é muito bom nesse sentido. E às vezes é uma coisa tão fácil de resolver, só faltou colocar como prioridade. Sim. Né? Sim, às vezes é. Existe a possibilidade da culpa ser do marido? Existe.
Existe. Por conta da cultura, do que Senhor ele é pensa, pequeno. do que ele pensa, né? Do que ele acha que você deve ter de papel e não deixa o seu eu. Nossa, isso é real? Fluir. Não tinha parado pra pensar nisso. Sim. E a gente acaba tentando se adequar porque, poxa, eu amo, né? Meu marido e tal. Então é muito mais difícil de um negócio que já começou assim, a gente quebrar. Mas à medida que você também vai colocando informações, fala, olha, vai ser melhor, porque você sentir prazer vai ser melhor pra você e pra ele. É mesmo. Então tem que ter um pouco de inteligência também pra saber negociar esse espaço, ao invés de falar, olha, seu relacionamento tá falido, separa. Lógico. Ninguém quer ouvir isso, ninguém Olha, quer um separar. indício de que o cara talvez esteja bloqueado é quando o parceiro não lida bem, por exemplo, com brinquedinhos, etc. Coisas de... Inclusive, vamos para aquele momento? Vamos. Chegou a hora do momento Boutique Bela! Pra você que tá numa situação aí, digamos que, e não inadequada, mas precisa melhorar algumas questões com seu parceiro, nós temos uma dica boa pra você. A Boutique Bela é uma loja de cuidados íntimos, digamos assim, produtos íntimos. Tem várias lojas espalhadas pelo Espírito Santo, mas se você não é do Espírito Santo, fique muito tranquila, pois a Bela te atende online e chega tudo na sua casa em formato sigiloso. Sim, é O que você tem pra gente hoje, amiga? Não tá nem escrito o nome Inclusive, da essa Boutique sacola é da Boutique Bela. Nós fizemos umas comprinhas antes do podcast. Sim, eu sempre pra mostrar pra faço você. lá, eu sempre recebo coisas, bati no microfone. Esse produto aqui foi o que eu separei pro tema de hoje. Ele se chama Orgastic. Não conheço. Tá? É um produto muito bom. Ele é um gel sensibilizante feminino, é o que tá escrito aqui, tá? O que ele vai fazer? Ele vai deixar ali a entradinha e o seu clit Que é muito importante de ser estimulado, explorado. explorado. Inclusive, ele é o responsável por todos os órgãos, tá? Inclusive os internos. Ninguém tá pronto pra essa conversa, mas tudo Vamos bem? falar sobre ela, inclusive. Vamos falar assim. Esse produto aqui vai te ajudar. Sabe aquele empurrãozinho que falta? Você já se conheceu, você já entendeu e etc. Deixa eu ver aqui certinho. Tá certinho. Você já se entendeu e tá faltando aquele negocinho? É isso aqui. Inclusive, você pode passar naquele dia que você quer ter vontade, mas a vontade não tá vindo. Ai, dá uma Aquelas chamada. épocas do mês que não tá Eu tão fico legal. assim na TPM, fico muito assim na TPM. Você pode usar, passar ali na entrada, no clit, pode colocar um pouquinho lá dentro também. Começa colocando um pouquinho, pra quem nunca usou, e vai sentindo como que vai funcionando. Faz um teste sozinho. E ele vai dando ali aquela fumegadinha, que é diferente, tá? É diferente de vibrador líquido, é diferente de gelzinho que esquenta, porque ele tem os aditivos próprios pra poder despertar isso. Então, pra quem tá faltando só um empurrãozinho, isso aqui ajuda muito. Que legal, Nossa, amiga. eu amo esse produto. Olha, as Fridas têm cupom de desconto na Boutique Bela, hein? Tem sim. Como que é? Conselho de Frida, né? O cupom? Acho que é. Tem um QR Code aparecendo aqui na tela, é vai só ter um você QR Code. apontar. A gente ou coloca aqui o embaixo cupom também na descrição, né? Isso, no primeiro comentário No primeiro fixado comentário. tem o link. Tudo certinho, bonitinho. Amei, eu posso ficar com esse aqui pra mim? Pode. Muito sim. obrigada. Desmistificando clits com Arcele Paganini. Ah, eu só tenho... É com Org Clitiriane. Amiga, seu clit também tá lá dentro, não tem um negócio assim? Tem. Conta. É. Ai, eu amo esse assunto. Ó, aqui tá a nossa Josefine. O clit aqui fora. Isso, tá aparecendo aqui. Só que ele é aberto por dentro. Então, quando entra a penetração aqui, ó. Vou virar. Não sei o que eu faço. Não faz nada. Quando entra a penetração aqui, na hora que a cenoura entra, ela também toca no bulbo dele. É como se fosse uma cenourinha aberta, sabe? Então ele tem um pedacinho pra fora, um pedacinho de nada, mas por dentro ele é tão grande quanto uma cenoura. Ele só tá sentindo falta de um carinho. Só tá sentindo falta de um carinho. Então quando você estimula fora, dentro, tanto faz, tá? Inclusive, são poucas as mulheres que conseguem ter orgasmo só com o entra e sai. Porque não estimula. Não, é porque lá dentro a gente não trabalha o assoalho pélvico, não trabalha o músculo da Josefine. Como é que faz pra trabalhar esse assoalho, amiga? É bom procurar um fisioterapeuta pélvico. Tem alguém pra indicar? Tem a Thaís Págio que trabalha comigo. Já fizemos podcast com ela, Já fizemos inclusive. podcast com ela. Ela é maravilhosa. O consultório dela é embaixo do meu, inclusive. Perfeito. A gente trabalha muito juntas. E ela vai fazer uma avaliação e vai te passar os exercícios certos. Não faça pompoarismo com curso na internet.
No Brasil, nós não temos esse costume de apertar e soltar. Então, você pode estar apertando o lugar errado, pode te dar um prolapso, te atrapalhar numa gravidez. Jura? Sim. O que é prolapso? É descer algum órgão. Uma bexiga, um útero, e você passar a sentir dor e ter problemas ali, tá? Porque tá contraindo o músculo errado. Então, vai lá, faz uma avaliação, procura. Tem muitos fisioterapeutas pélvicos bons se formando aqui no Brasil inteiro. Vale muito a pena você fazer uma avaliação e pegar os exercícios certinhos e de vez em quando lá ver como é que tá a sua força. Porque é algo que é cultural e a gente precisa, pra ser mais feliz, desmistificar e passar isso pras nossas filhas. E a Boutique Bella vai ser uma aliada, porque provavelmente vão te passar alguns exercícios que tem uns produtinhos, e lá tem. Os cones, tem várias coisas. Quem já fez, deixa aqui nos comentários, porque são uns conezinhos, começa do tamanhozinho assim, vai aumentando. Exatamente. É muito legal e libertador, tá? Marcele, nosso podcast está chegando ao fim. Eu amei esse assunto. Acho que a gente pode trazer uma extensão desse assunto, não só com um tema específico, mas, por exemplo, um perguntas e respostas sobre o assunto. Legal. Então, se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente faz um outro episódio só tirando as dúvidas, que eu sei que são muitas, né? Vamos brincar de Laura Miller no Altas Horas. É verdade. Né? Gostei. É um assunto que dá pra falar, assim, muito, é muito detalhado. Eu não sei nada também, tô aqui aprendendo com a Marcele, assim muito, como você. Não sei. Qual seria o conselho de Marcele do dia? Porque sempre eu. Tem que ter o drama queen. Todo episódio eu tenho que fazer um drama. Se você tá aqui pela primeira vez, todo fim de podcast a gente dá um conselho de Frida do dia e é sempre a Marcele que começa. Por quê? Porque eu falo primeiro. Se ela for esperta e falar primeiro, mas não fala. Aí... Bom, o conselho que eu tenho pra te dar hoje é questione. Questione o que não te faz ser feliz, questione as regras que você sempre teve. Não necessariamente você vai precisar quebrar todas elas. Mas se você simplesmente permitir não ter nada assim de cristal e você ser realista, você consegue ser muito mais feliz emocionalmente, consequentemente sua vida íntima vai responder bem. Verdade. O meu conselho de Frida do dia é: fingir uma vez ou outra é normal. Fingir sempre, inventar dor de cabeça não é normal e é extremamente prejudicial para sua relação. Não se engane. Se você não tá satisfeita, o seu parceiro também não está. E é com ele que você vai passar o resto da sua vida. Ó a ambulância falando que eu tô certa. Chama o SAMU. Esse é o conselho de... Amiga, se liberta e coloca como prioridade, porque só dá certo aquilo que você escolhe fazer dar certo, né? Exatamente. Ficar assistindo podcast, fechar o negócio, ir embora e fingir que nada aconteceu, não vai resolver. Você perdeu 40 minutos do seu dia. Parabéns, nota dó. Um beijo, a gente tá aqui segunda-feira que vem, muito cedo. A gente grava 1h30 da manhã um podcast pra você acordar e tá tudo pronto, tá? Cleiton edita 3h30, eu posto 4. E é isso. Um beijo. Tchau. Tchau, tchau.